Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida nessa noite de terça-feira. Reunimos para adorar o Senhor, que bom que você está aí conosco. E eu quero convidá-lo para começarmos assim nosso momento de adoração, de louvor a Deus, ler o Salmo 67. Abre, por favor, aí, abra sua Bíblia, Salmo 67, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convite do salmista: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E é isso que nós vamos fazer nesse momento de louvor e de adoração. Louvar aquele que está assentado acima de tudo, de todos, que reina soberano sobre toda a terra. Que Deus abençoe-nos nesse momento de louvor e adoração. Quero orar com você e depois nós vamos louvar com algumas canções. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite de terça-feira para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido e o Senhor continuará fazendo por sua graça, pelo seu amor. Oh Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E pedimos agora que o Senhor receba todo o louvor, toda a gratidão, que o Senhor nos conduza, ó Deus, nesse momento de louvor, que seja agradável aos teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos declarar que doce é estar em sua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo, meu coração se une nesta melodia angelical. Santo, 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 meu coração se une nessa melodia angelical. Que bom estar na tua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo,
nessa melodia angelical. Ele é santo, ele é santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angelical, angelical, angelical. Há um doce Espírito aqui e aí na sua casa, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-os com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve ao invés. Se está débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Canta alto com a gente, vai lá. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém, aleluia. Amados irmãos, novamente eu quero convidá-los à oração. Nesse momento queremos colocar diante do altar do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, a nossa intercessão. Com certeza você sabe de alguém que está necessitado de oração, da graça de Deus, de uma intervenção divina. Então nesse momento oramos por aqueles que estão acamados, aqueles que estão fazendo tratamento médico, aqueles que estão internados. Pedimos também por aqueles que têm dificuldades na área financeira, oramos por aqueles que precisam de cura emocional. Então, se você está precisando de uma oração agora, esse é o momento de clamar o Senhor, de se colocar no altar de Deus. Se está tudo bem com você, com certeza você conhece alguém que precisa, que carece de uma oração, carece de uma intervenção divina. E é isso que nós faremos agora, e quero convidá-lo a fazer isso, com temor no coração,
sabendo que o Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e de tudo que pensamos. Então quero convidá-lo à oração nesse momento. Feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Deus querido, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor, no teu altar. Agora, ó Deus, para colocarmos diante de ti a vida de tantas pessoas que carecem, que necessitam de uma intervenção divina, necessitam de um milagre, ó Deus, na área da saúde. Queridos amigos, irmãos, conhecidos que estão internados, estão fazendo tratamento médico, ó Deus, tem misericórdia, que o Senhor libere uma palavra de cura, uma ordem de cura, de transformação, de restauração em nome de Jesus. Tira, ó Deus, as dores, tira, ó Deus, toda enfermidade, que o Senhor, ó Deus, venha liberar cura, transformação sobre essas vidas, sobre todos aqueles que agora necessitam, ó Deus, de um milagre, de uma transformação. Pai querido, eu peço por aqueles também que estão doentes, ó Deus, da alma, aqueles, ó Deus, que estão carecendo também de uma cura interior, que estão, ó Deus, presos por causa da ansiedade, por causa de uma opressão, ó Deus, dos sentimentos, ó Deus, aqueles que estão passando por um tempo de depressão, tem misericórdia, ó Deus, traga cura, traga restauração, alegra esse coração, alegra essa vida, restaura, ó Deus, a alegria no coração do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Peço por aqueles, ó Deus, que estão realmente necessitados de um milagre na área financeira, aqueles que precisam, aqueles que carecem, ó Deus, de uma porta aberta, em nome de Jesus. Venha, ó Deus, abrir essa porta, venha abençoar os negócios dos teus servos, venha abençoar, ó Deus, aquele que está empregado, que continue empregado, que continue recebendo o seu salário, aqueles que têm os seus negócios e que, ó Deus, acumulam dívidas, porque, ó Deus, não conseguem receber, que o Senhor tenha misericórdia, que esses teus servos, essas tuas servas, consigam, ó Deus, receber aquilo, ó Deus, que as pessoas devem, e que possam, ó Deus, pagar as suas dívidas também. Dê sabedoria, dê graça, dê uma ideia nova para todos os empreendedores. Oh Deus querido, eu peço por cada lojista da nossa cidade, na cidade de Marataízes, peço por cada comércio, pela vida de cada comerciante, que luta, ó Deus, para manter as portas abertas, lutam, ó Deus, cada comerciante luta para conseguir manter os seus funcionários, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo o comércio da nossa cidade. Oh Deus querido, Pai amado, peço-te, ó Deus, pela igreja da Barra, peço-te, ó Deus, pela sede, pela congregação Candinha, peço-te pelos nossos projetos. Oh Deus querido, em nome de Jesus, aviva a tua obra aqui neste lugar, aviva a tua obra nessa igreja, aviva a tua obra no coração, na vida dos teus servos. Eu peço-te, ó Deus, por cada família, por cada casal. Oh Deus, tenha misericórdia, cubra-nos com o teu sangue, abençoe, ó Deus, a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e pedimos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Claro. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino. Eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém,
agradeço a Deus. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus. Canta com a gente, vai lá. Seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, é o tempo de Deus. Seu tempo, seu reino, seu jeito, eu agradeço a Deus. Então diz assim a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: palavras do Senhor Jesus para os fariseus e para os judeus. Então preste bastante atenção, Jesus está dando uma palavra de repreensão. Essa palavra aqui é uma palavra de repreensão. E para nós hoje uma palavra de alerta, para a minha vida e para a sua vida. Então diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uma palavra de repreensão para o povo de Israel, para principalmente os líderes da religião judaica e para todo o povo de Deus. O Senhor Jesus vem repreender os fariseus e os escribas, mas também todo o povo judeu. E por quê? Porque esse povo, que era conhecido como o povo de Deus, o povo da aliança, eles estavam caminhando longe do Senhor. O Senhor Jesus está falando assim: olha, bem que disse Isaías a vosso respeito. Quer dizer, o profeta Isaías, há centenas de anos, já tinha acusado o povo de Deus da mesma coisa. Isso quer dizer que, por toda a história do povo de Deus, o povo tem se desviado do caminho do Senhor. E mais precisamente, o coração do povo de Deus tem se afastado do Senhor, tem se afastado de Deus. E o profeta Isaías faz essa acusação, e a acusação de Isaías ainda é muito mais forte do que essa que o Senhor Jesus faz, porque o profeta Isaías, ele fala com o povo que eles não somente tinham afastado do Senhor, que não somente o coração deles estavam longe de Deus e por isso eles adoravam o Senhor com os lábios, mas a adoração não tinha efeito algum. A adoração do povo de Israel não tinha efeito nenhum para com Deus. Ao contrário, o Senhor já estava aborrecido com a adoração. O Senhor não aguentava mais ver o povo de Israel se reunindo, seja no templo, seja em qualquer outro lugar, para prestar qualquer tipo de culto. Por isso que Isaías fala assim: esse povo me honra com os lábios, porque a sua adoração, o seu culto, a sua religião não passa simplesmente de palavras vazias, não passa de ritos, de rituais. E agora o Senhor Jesus, em sua época, quando está com seus discípulos, evangelizando,
ensinando aos discípulos o caminho do reino de Deus, vêm os fariseus, os escribas, que deveriam ser realmente os guardiões da palavra de Deus, aqueles que iriam interpretar, e não somente interpretar as escrituras, mas ensinar corretamente a palavra de Deus para os judeus, e não faziam isso. E dessa forma, eles fizeram com que todo o judeu se desviasse do caminho do Senhor. E por isso que Jesus agora novamente acusa formalmente aos líderes de Israel, aos líderes religiosos, aos fariseus, aos escribas e também todos os judeus, que eles adoravam a Deus, adoravam sim, eles gostavam de estar no templo, eles estavam na verdade todos os dias no templo, prestavam culto a Deus todos os dias, ofereciam holocaustos, ofereciam suas ofertas pacíficas, ofereciam os seus dízimos ao Senhor na casa de Deus. Eles cumpriam todos os ritos. E, na verdade, não somente os ritos prescritos, mas também eles já tinham, os judeus, mais precisamente os escribas, os fariseus, já tinham, por exemplo, inventado pelo menos 635 regras para que todos os judeus pudessem cumprir. Essas regras eram a própria interpretação da lei de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus acusam esses homens, porque eles começaram a inventar tantas coisas, a inventar uma lei à parte da lei de Deus. E o Senhor Jesus mesmo fala assim: vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens, tem nada a ver com as Escrituras. E por essa causa, não somente vocês, mas todo o povo de Israel se afastou de mim. Eles louvam, e é muito bonito ouvir os seus louvores, eles adoram no templo, eles cumprem todos os ritos, mas só tem uma coisa: o coração de cada um, não sobra ninguém, o coração de todos vocês estão longe de mim. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é uma palavra dura, mas é uma palavra para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Porque o Senhor Jesus nos comprou, nos salvou, para sermos filhos de Deus. E assim, sendo filho de Deus, nós fomos criados para a glória do Senhor. Nós vivemos para a glória de Deus. E o nosso coração precisa estar próximo do Senhor. Não tem como nós querermos adorar a Deus, vivermos para a glória do Senhor, cumprirmos assim a nossa missão, o projeto de Deus para a nossa vida, se nós estamos somente perto do Senhor, com o nosso corpo, com a nossa boca. Nós adoramos o Senhor somente com os nossos lábios, mas o nosso coração está sempre distante do Senhor. Jesus está falando assim: olha, isso não surte nenhum efeito espiritual, não tem nenhum valor espiritual. Vocês podem passar a vida inteira de vocês na igreja, no templo, cultuando. Vocês podem passar a vida inteira tentando fazer alguma coisa para Deus. Vocês, e é por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele fala assim sobre o amor: você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. O que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite é que a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor Jesus tem a ver com o meu coração, não com as formas externas. Por isso, às vezes, nós nos preocupamos muito com as nossas vestimentas, com o nosso exterior, ou com algumas posturas religiosas. Temos muito cuidado até mesmo com o nosso linguajar, e nós adquirimos um linguajar evangélico. Às vezes nós nos expomos ao ridículo, porque numa roda de conversa, e estamos conversando com pessoas crentes e com pessoas não crentes, nós começamos a usar linguajar
que só entendem quem são aqueles iniciados na igreja. Algumas pessoas nem entendem muito o que a gente fala. Mas por quê? Nós queremos demonstrar que somos religiosos, que nós somos diferentes. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção nessa noite. Nós podemos andar com roupas que em nossa cabeça, nossa forma de pensar, sejam adequadas para o crente. Nós podemos adotar um linguajar o evangeliquez. Nós podemos estar no culto sempre, nós podemos estar todo dia no templo, nós podemos dar nos nossos dízimos, nossas ofertas. Nós podemos gostar ainda de investir parte do nosso tempo nos ministérios da igreja. Mas o Senhor Jesus está falando o seguinte: se o seu coração estiver longe de mim, nada disso tem efeito. Na verdade, se o seu coração estiver longe de mim, tudo isso é uma grande perda de tempo. E o Senhor Jesus não quer, não deseja que nós venhamos a perder o nosso tempo. E por quê? Porque o nosso tempo é precioso, meu amado irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos remir o nosso tempo. Nós não devemos perder as oportunidades. E para que possamos remir o nosso tempo, e que possamos investir o nosso tempo enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, pertencendo ao reino do Senhor Jesus, nós devemos cuidar do nosso coração. Nós devemos atrair o nosso coração para mais perto de Deus, o possível. Por isso, a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: aonde está o teu coração? Por onde anda o seu coração? O Senhor Jesus, Ele está aqui falando uma verdade tão dura para os judeus, mas não que o Senhor Jesus odiasse os judeus, não que o Senhor Jesus estava com raiva dos judeus, não. O Senhor Jesus estava alertando. Os judeus, sim, era povo de Deus, ou deveria ser. Mas o Senhor Jesus vem acusando isso há muito tempo, desde o profeta Isaías. E na verdade não só o profeta Isaías, mas todos os outros profetas que vieram depois de Isaías acusaram a mesma coisa. Era um povo religioso, o povo de Israel gostava de cumprir as normas, as regras, mas via de regra o coração deles não estava naquilo. Eles cultuavam, eles vinham para o templo adorar, mas enquanto estavam adorando, o coração deles estavam em outra coisa. Eles adoravam, cantavam ao Senhor, mas suas palavras eram palavras vazias. Por quê? Porque eram palavras que saíam somente da boca, mas não tinham origem no coração. Eles eram especialistas em cultuar. Eles eram especialistas, eles amavam isso. Eles amavam as regras, em cumprir as regras. E nesse texto aqui que nós lemos, os fariseus e os escribas estavam acusando o Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, de não lavarem as mãos para comer. Na verdade, eles estavam acusando os discípulos de não fazerem o rito de purificação para comer. E eles estavam apontando o dedo para os discípulos de Jesus e, consequentemente, apontando o dedo para Jesus. Mas o Senhor Jesus fala assim: olha que beleza, que coisa linda. Vocês são maravilhosos. Vocês cumprem quase todos os 635 mandamentos que vocês inventaram, regras que vocês inventaram. Isso é insuportável. A religião se tornou um peso, mas vocês têm prazer em cumprir. Só tem um problema, que nada disso tem valia. Tudo isso que vocês estão fazendo não vale nada. Diante de Deus não vale nada. É estéril, não tem produtividade, não tem aceitação alguma para com Deus. E por quê? A resposta é simples. O vosso coração está longe de mim, diz o Senhor. Por isso, meu amado irmão, a minha palavra para você nessa noite é essa: aonde está o teu coração? Nós precisamos voltar para Jesus.
nós precisamos urgentemente de deixar de sermos simplesmente religiosos. Nós precisamos urgentemente de deixar de querer agradar a Deus através daquilo que eu faço, através daquilo que eu venho cumprindo de acordo com os ritos religiosos. E precisamos urgentemente voltarmos para Deus de todo o coração. Porque a verdadeira adoração, ela provém de um coração que está perto de Deus. A adoração aceitável ao Senhor é aquela adoração que é em espírito e em verdade. Disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana. Não tem lugar específico, não tem horário específico e não tem uma forma específica a não ser aquela adoração, aquele louvor que vem do coração e que é em espírito e em verdade. E eu preciso tomar cuidado com isso, porque nesses dias, e quem sabe você está passando por isso, você está no automático. Você se diz filho de Deus, se diz crente, se diz servo do Senhor, mas você está no automático. Você colocou a sua vida no modo automático. Você, quando ora simplesmente para cumprir um protocolo. Você, quando vem ao culto, vem porque realmente você faz parte de uma comunidade e fica bem estar com os irmãos. E alguns irmãos nem se preocupam mais com isso, alguns nem vêm mais à igreja. Alguns entendem que podem viver solitariamente, e é um grande erro, e é um grande laço do inimigo. Mas o Senhor Jesus está falando assim, olha, você precisa sim, você precisa vir ao culto, você precisa me louvar, você precisa me adorar, você precisa cumprir com aquilo que eu prescrevi nas Escrituras, mas você precisa fazer isso de todo o seu coração. E para isso, o seu coração precisa estar próximo de mim, precisa estar perto de mim, tão perto, de tal forma que eu esteja morando no seu coração. O que o Senhor Jesus está falando comigo e com você é o seguinte: tome cuidado com o seu coração. Às vezes nós nos perdemos e nem sabemos aonde está o nosso coração, aonde está o foco da nossa vida. Perdemos o foco. Nós às vezes somos como José e Maria, perderam Jesus no meio da festa. Deixaram de olhar para Jesus e estavam no meio da multidão, já estavam indo embora, voltando de Jerusalém, estavam voltando para a Galileia e tinham esquecido de Jesus lá no templo. Às vezes nós esquecemos do Senhor Jesus. Às vezes nosso coração está nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida. O nosso coração está realmente voltado para aquilo que eu quero e não para o que o Senhor quer. E o Senhor Jesus está falando assim: hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. O Senhor Jesus quer receber a nossa adoração. O Senhor Jesus deseja ser adorado por nós. E é por isso que Ele enviou seu Filho Jesus, e Jesus morreu por nós. Ele nos edificou agora como templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito. E nós agora em Cristo Jesus temos como objetivo maior da nossa existência a adoração e o louvor a Deus. E o Senhor Deus deseja ser adorado. Mas olha interessante, Deus colocou em nós o desejo de adorá-lo. Nós temos o desejo de adorar o Senhor. Nós temos o desejo agora de servir a Deus. Mas nós precisamos fazer isso de todo o coração. O nosso coração precisa estar diante de Deus, próximo do Senhor, a cada momento, a cada instante. E o que você deve fazer, o que eu devo fazer se o meu coração estiver longe de Deus?
se o meu coração estiver em outras coisas desse mundo, eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. E eu preciso clamar o Espírito Santo de Deus, que novamente atraia-me para o Senhor, atraia o meu coração para Cristo, e que o Senhor Deus realmente venha morar no meu coração, e fazer com que agora, o maior desejo da minha vida, o maior projeto da minha existência seja adorar o Senhor e viver para a sua glória. É por isso que estamos aqui, é para isso que estamos aqui. E se nós não fizermos isso, nós podemos construir casas, conquistar grandes bens, termos um grande conhecimento intelectual, e no final de tudo, será uma grande perda. Tudo isso no final será uma grande perda. E nós não podemos perder a nossa vida. Nós precisamos voltar para Deus. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e te dê discernimento. Você sabe, é para você que eu estou falando nessa noite. Você sabe se você está longe do Senhor, se o seu coração está longe de Deus. Você sabe disso. O Espírito Santo de Deus tem te tocado. Mas você muitas vezes tem resistido ao Espírito Santo. Isso tem causado grandes transtornos na sua vida. Como a palavra de Deus diz, dizendo a respeito de Paulo, o ruim da coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. É dar coice, é estar como um cavalo bravo, indomável, diante de Deus. É ruim demais, é ruim demais. Causa muito prejuízo para a nossa vida, estar longe de Deus. Por isso, nesse momento, você deve se arrepender. Você deve consultar a si mesmo e ver se você está afastado de Deus, está afastado do caminho do Senhor. Se a sua religiosidade não passa simplesmente de cumprimento de ritos. Isso nada disso é aceitável ao Senhor. Mas a adoração que é aceitável ao Senhor provém de um coração quebrantado, coração compungido. A esse coração o Senhor não rejeita, de um coração que está próximo de Deus, que caminha com o Senhor. Esse é o desejo do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida nessa noite de terça-feira. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por esse tempo em que passamos aqui diante do Senhor, cultuando a Ti. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra que nos desafia a cada instante, a cada momento. Ó Deus, como é precioso ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra sempre nos alerta, ó Deus, do desvio espiritual. E nessa noite, mais uma vez, é o Senhor Jesus que nos alerta do perigo, ó Deus, do nosso coração estar longe de Deus. De estarmos, ó Deus, como simplesmente religiosos, servindo ao Senhor como religiosos, vindo à casa do Senhor como religiosos, cultuando a Ti como religiosos, mas o nosso coração está longe do Senhor. Que o Senhor venha nos atrair para Ti mesmo. Que o Senhor agora, ó Deus, através do Teu poder, do poder do Espírito Santo, esteja nos atraindo novamente para o Senhor, para que o nosso coração esteja perto de Ti, para que o nosso coração esteja voltado para as coisas do Senhor, para as coisas do Teu reino, para que possamos adorar e vivermos uma vida de adoração, de louvor a Ti em espírito e em verdade. Que o Senhor se agrade de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seu tempo, seu jeito, seu reino, eu apenas servo, sou do seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus.